Olá, bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que esse novo dia seja repleto de boas realizações, que seja realmente abençoado pelo nosso Deus. Que a tua vida, a tua casa, a tua família sejam inundadas da bênção de Deus. Amém? Hoje, em nossa oração da manhã, vamos ler o capítulo de número 22 do primeiro livro dos Reis. E esse, o capítulo 22, tem como título Micaias adverte Acabe. Vamos ver qual foi a advertência que ele deu. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Aliança entre Josafá de Judá e Acabe. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja? A Ramate e Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulte hoje a palavra do Senhor. As profecias dos falsos profetas. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: Irei a peleja contra o Ramate, Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Este é Micaías. Micaías. Não é Miqueias, não. Aqui, ó. E aqui. Tá certo, Micaías. Micaías. É paroxítona, né, com acento. Isso aqui está até escrito errado em português. Filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: Trazei-me depressa a Micaias, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta da Somaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Quinaana, fez para si uns chifres de ferro e disse assim: Diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe dizendo: Vês aqui que as
palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. A profecia de Micaías. Respondeu Micaías: tão certo como visse o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Veja bem, gente, o que estava todos os outros mentindo, né, para agradar o rei. Não pensava que se eles mentissem, dava tudo errado, e quando o rei voltasse, né, certamente se acertaria com eles. Aí o que o eunuco pediu para Micaías dizer, né, para confirmar tudo aquilo que os outros já haviam dito, que assim era uma coisa boa que ia agradar o rei. Mas o que ele falou? Não, o que Deus me disser, eu direi. Aí vamos ver o que é que Deus, né, falou com ele. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu em espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e fazei-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o
com o pão de angústia, com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isto, vós, todos os povos. O versículo de número 29 tem como título A Morte de Acabe. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traz as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: Cada um para sua cidade, e a cada um para sua terra. E morreu o rei, e o levaram para Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei. Segundo a palavra que o Senhor tinha dito, as prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos demais atos de Acabe e a tudo quanto fez, a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. O reinado e a morte de Josafá. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Zili. E andou em todos os caminhos de seu pai, Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura, não estão escritos
no livro da história dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Endor, porém reinava um governador. E fez Josafá navios de Tirses para irem a Ofir para a causa do ouro. Porém, não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos embarcados com os teus? Porém Josafá não quis. O versículo de número 51 tem como título O reinado de Acasias de Israel. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi, seu pai, e Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quando fizera seu pai. Amém? Por hoje a gente para aqui, terminamos o capítulo, né, de número 22 do primeiro livro dos reis, e amanhã a gente vai iniciar a leitura do segundo livro dos reis, que também tem muita história bonita, muita história boa de se ouvir e que nos ensina muito, que nos faz crescer espiritualmente. Amém? Porque a gente não deve procurar o crescimento só material, só de bens, né, dinheiro, joias, imóveis, enfim, bens materiais. Por quê? Porque quando morremos não levamos nada. O que vai nos servir, o que vai nos ser realmente bom e edificante é o nosso crescimento espiritual. E como ter esse crescimento espiritual? Buscando, compreendendo, obedecendo a palavra de nosso Deus. Amém? Por isso, procura te edificar a tua alma, construir o teu bem espiritual. Por quê? Porque Jesus está voltando e você tem que estar preparado para subir com Ele. Amém? Glória a Deus. E amanhã, volta aqui, que amanhã a gente está aqui de novo. Então, até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Amém?